Boa noite, amada igreja. É um prazer muito grande poder falar com os irmãos novamente. Já tem um tempo que eu estou afastado da igreja fisicamente, né? Mas mantenho contato sempre que eu posso. Eu tento falar com um ou com o outro, mas fisicamente a gente está um pouco distante, né? Mas é um prazer muito grande poder falar essa noite com vocês. E eu vou trazer a mensagem dessa noite, né? E eu conversando, a reunião hoje é conduzida pelos adolescentes. E durante a aula de domingo agora, na escola dominical, eu fiquei pensando muito sobre um tema que fazia parte da aula, né? E esse tema, quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensativo sobre o que eu poderia falar, se eu poderia convidar alguém para falar. E já que eu estava ministrando essa aula para os adolescentes, eu decidi também trazer a mensagem para os irmãos baseado no tema da aula, né? Algo que Deus tem falado comigo, falado com os adolescentes, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Mas antes vamos orar e depois eu falo aqui o texto. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede de trazer uma porção da Tua Palavra, Senhor. Uma meditação, uma porção da Tua Palavra. E que possa servir, Senhor, de edificação para a Tua igreja. Que possa, Senhor, confortar o coração daqueles que precisam e aumentar a fé daqueles que precisam, Senhor. Abençoa a Tua Palavra, Senhor, porque eu sei que ela fala profundamente o coração de quem a ouve. E me dê, Pai, sabedoria para falar nesse momento. Em nome de Jesus, que eu agradeço e oro. Amém. Irmãos, a gente vai ler o texto que se encontra em Tiago. Tiago, capítulo 2, e eu vou ler do verso 14 ao verso 26, que tem um título, né, colocado: A fé sem obras é morta. E justamente isso que eu fiquei conversando com os adolescentes esse final de semana, né? E eu queria ler o texto e compartilhar um pouco com vocês. E vamos ler, e diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens obras, e eu tenho tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, eu quando estava passando nesse texto aqui com os adolescentes, veio à minha mente eu percebi uma coisa aqui que eu até então eu não tinha muito dado atenção, né? Não tinha percebido tanto assim.
diz assim, ó, aqui no verso 15, ele começa aqui no verso 14, né? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E por muito tempo, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Que obras são essas? Será que a obra é fazer isso aqui, que está no verso 15 e 16? Acolher os necessitados? Será que isso são as obras? Somente? Mas se a gente olhar embaixo, o texto todo, ele não fala disso. Ele dá isso aqui como exemplo. Ele dá um exemplo na palavra de Deus. Se um irmão ou uma irmã, está falando até de dentro da igreja, estiver necessitado e a gente não ajudar, o que adianta eu dizer que tenho fé, pregar, falar uma série de coisas se eu não consigo ajudar o irmão que está ao lado? Mas ele disse isso aqui como um exemplo. Assim como uma pessoa carece de comida e a gente dá uma palavra para ela, assim também a fé, ela precisa de atitudes. Aqui a Bíblia fala sobre obras, né? Mas na minha mente eu tenho essas obras como atitudes, como ações. E se a gente botar essas obras, pensar ela como ações, como atitudes, eu acho que a gente consegue traduzir um pouco melhor. Porque boas obras no mundo que a gente vive, muito se confunde também com ação social. A ação social é importante? Claro que é fundamental para a igreja. Mas o que a Bíblia está falando aqui, ao longo do texto, a gente vê aqui atitudes de fé. Ele fala aqui de Abraão, ele fala de Raabe, pessoas que tiveram atitude, ações, algumas ações até como a de Abraão aqui, extremas. A meretriz Raabe arriscou a sua vida. Então, eu tiro isso para a minha vida e para os adolescentes e falo com eles e quero, assim, que a gente possa fazer uma reflexão sobre como tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas atitudes em relação àquilo que a gente diz que acredita. Quais são as ordens que o Senhor nos deu sobre a nossa vida? A Bíblia tem uma série de recomendações. E será que nós temos seguido? Ou será que nós temos sido simplesmente assíduos espectadores? Com assiduidade a gente chega ali, assiste, participa. Mas qual tem sido a nossa atitude como cristão, pessoal? Eu tenho pregado a palavra? Eu tenho tido atitude de fé como Abraão e Raabe tiveram? A Bíblia fala sobre esses dois. Nós temos vivido tempos muito complicados. Em todas as áreas da sociedade, acho que o mundo nunca viveu o que a gente tem vivido. Eu trabalho com adolescentes na igreja não como uma UPA, eu sou simplesmente um professor de escola dominical. E os poucos alunos que frequentam a escola dominical, não são todos, né? Só alguns que frequentam ali e participam da classe, a gente percebe assim que eles estão vivendo um momento ímpar. Eu tenho a minha filha que tem 13 anos e eu olho para ela e falei, Jesus, com 13 anos eu não estaria dessa forma, mas eles estão passando um momento muito difícil, de isolamento, sem contato com as pessoas. E como ter atitude de fé nessa hora? Como ter atitude de fé? Como nós temos tido atitude de fé? Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sendo enganado por outras religiões aí no mundo. E qual tem sido a nossa postura, a nossa atitude? Eu digo isso para mim.
Porque eu estou me sentindo, assim, eu estou percebendo que eu posso dar mais. Eu tenho como dar mais de mim. Então eu trouxe essa reflexão para os adolescentes, porque a gente às vezes confunde boas obras. Boas obras é dar uma cesta básica, é ajudar. Mas essas não são as boas obras. As obras são atitudes. E essas atitudes que Deus quer que a gente tome. Qual foi a grande comissão? A grande ordem que foi dada à igreja? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo o mundo. É desde a praça em frente à igreja, é na nossa rua, na nossa escola, na nossa família. É difícil? É muito difícil nesse período de pandemia, onde as pessoas estão isoladas. Muitas pessoas não estão nem mais aí para isolamento, né? Nem mais aí para nada. São completamente inconsequentes. Mas as consequências estão aí. Número de casos aumentando, número de pessoas falecendo. E parece que as pessoas estão completamente sem rumo, perdidas. Então eu entendo que nessa hora é hora da igreja agir. É hora da gente agir, como indivíduo e como igreja. Eu me sinto, assim, não muito à vontade, às vezes, de tocar em certos assuntos, né? Porque parece que a gente quer passar uma visão, mas eu passo essa visão para mim mesmo. Eu faço uma autocrítica em mim, né? E fico vendo, poxa, fulano, poxa, tanto tempo que eu falo com ele, eu ainda não levei a palavra de Deus para ele. A minha mãe não é crente. A minha mãe não é cristã. A minha mãe tem 87 anos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de transmitir a palavra para ela. Mas eu tenho que transmitir. Eu tenho irmãos que não são crentes. E eu tenho que transmitir. Eu entendo que é um desafio. É um desafio para cada um. E essa é a boa obra. Essas são as atitudes. É testemunhar, é viver e pregar. Então, irmãos, eu tomo isso para mim. Eu incentivo os adolescentes a, quando eu posso falar com eles, né, a ter essa postura e realmente não se envolver com os negócios desse mundo e realmente fazer a diferença onde quer que estejamos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá força, nos renova. O Espírito Santo, ele fala por meio de nós. Se nós nos colocarmos, ele vai fazer, ele vai nos conduzir. E é muito bom quando a gente pode ser instrumento de Deus, uma flecha na mão de Deus, né, que atinge o alvo certo. Irmãos, eu vou encerrar por aqui e eu peço ao Senhor que nos dê intrepidez para que cada um de nós possa ver qual atitude a tomar, qual ação a tomar para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente não perca as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Uma pessoa, um parente, um vizinho, um estranho que apareça, mas que a gente não possa perder esse foco de que a palavra de Deus tem que ser pregada, que a palavra de Deus ela tem que ser divulgada, principalmente por atitudes. Quando for colocada à prova, tenha atitude de fé, porque Deus honra, assim como honrou Abraão e assim como honrou Raabe. Deus vai honrar a gente também, se nós tivermos atitudes de fé. Não atitudes impensadas, mas realmente ações pautadas na palavra de Deus, com temor de Deus no nosso coração. Irmãos, eu desejo que o Senhor possa confortar o seu coração, aquecer o seu coração, abranger seus caminhos, alargar nossa visão. Eu entendo que o Senhor quer isso de nós.
Então eu encerro minha palavra aqui, agradecendo a oportunidade, esperando que a palavra possa encontrar guarida no coração dos irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço, a paz e até a próxima oportunidade. Tchau, irmãos. Deus abençoe.